Olá, tudo bem? Sou o professor Reginaldo, professor tutor da disciplina Direito e Cidadania. Como acontece em todos os bimestres, antes das avaliações, nós fazemos uma aula preparatória para que a gente possa identificar no material do qual vocês irão estudar pontos importantes para serem refletidos e pensados para a realização das avaliações, ok? Bom, antes mesmo da gente começar a falar do material em si, eu gostaria de relembrá-los da necessidade de responderem o quiz. O quiz corresponde a 40% da nota, então é necessário que vocês façam e respondam esse quiz antes do prazo ou até o prazo estabelecido, tudo bem? Então vamos lá, né? É muito bom retornar aqui a nossa disciplina Direito e Cidadania. Nós já tivemos o primeiro módulo e agora nós vamos adentrar ao segundo módulo, pensando nos aspectos importantes que o material nos oferece. Dentre esses aspectos importantes, é necessário a gente entender que quando a gente fala de direito e cidadania, é necessário que nós entendamos que direito é algo fundamental para a formação da cidadania. E principalmente que a gente possa entender que nós somos, de fato, sujeitos de direitos. Tá? Então, dentro dessa prerrogativa, o material, que é um material autodidata, né, que ao ler o material vocês começarão e compreenderão as mensagens importantes e as reflexões que o material nos oferece. Mas vamos ver como que esse material é dividido, o que, que ele traz de novo para que a gente possa centrar aí as nossas atenções dentro desse processo, tá? Bom, a gente já tem um primeiro momento, né? A gente já identificou o conceito de cidadania, né? Compreendemos esse conceito contemporâneo de cidadania que se constitui na busca de um conjunto de direitos e de deveres, né? Pelos quais os cidadãos, né, barra indivíduos, relacionam-se com a sociedade em que vivem, né? E agora nós vamos estudar um pouquinho, né, a questão de como esse material ele vai caminhando para que a gente possa encontrar e desenvolver todos os processos necessários para que a gente se estabeleça dentro desse processo de cidadãos plenos de direitos e deveres. Né? Quando a gente fala de sujeito de direitos, algumas pessoas tendem a questionar, mas espera aí, e os deveres? Os deveres, eles estão aí, eles chegam até nós e a gente sempre responde a eles de alguma forma. E a gente tem que estar sempre pautado e preocupado em entender as questões relativas aos direitos, porque os direitos, muitas vezes, eles precisam ser, de certa forma, monitorados e até mesmo judicializados em alguns momentos. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Bom, mas o objetivo, né, desse material é apresentar para vocês conceitos básicos, né, da compreensão de cidadania, o surgimento e desenvolvimento dos direitos políticos, né, no Brasil e no mundo, e as noções do funcionamento do sistema político partidário, instrumentos de proteção ao cidadão e como isso tudo garante o exercício da cidadania para a gente, tá ok? Então vamos pensar um pouquinho nesses objetivos que o material nos coloca. Primeiro, analisar e identificar os direitos políticos e o sistema político partidário. Nós vivemos um Estado democrático de direito e onde nós temos uma democracia representativa. Por nós termos uma democracia representativa, é necessário que a gente compreenda um pouquinho o que significa os direitos políticos e o sistema político partidário que nos cerca. Depois, o material ele busca identificar os instrumentos de proteção ao cidadão dentro do processo do exercício, né, da cidadania, como que isso é composto. E, por fim, avaliar de forma crítica os instrumentos jurídicos que garantem o pleno exercício da cidadania. Né? Então, o material ele vai buscando um caminho que ele vai reforçando essa ideia de nós sermos então sujeitos de direitos e como isso se estabelece dentro do plano do pensamento social, do pensamento econômico, do pensamento político de uma nação e de uma sociedade de um modo geral, tá? E aí esse material ele visa, né, no final que o estudante, né, que estudou a disciplina de Direito e Cidadania, terá uma base sólida sobre a crítica, né, uma base sólida de uma teoria crítica, cidadã e sobre a questão do fundamento da dignidade humana. Essa questão do fundamento da dignidade humana ela é muito importante para que a gente faça algumas reflexões.
Primeiro porque, não é? Quando a gente fala de direitos humanos, muitas vezes a gente tem uma visão muito deturpada dos que seriam os direitos humanos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos seres humanos. E se somos seres humanos, é óbvio que a gente tem que pautar pela questão dos direitos humanos. E quando foi criado, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou dos Direitos dos Homens, mecanismos, né, que veio junto com a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, tudo isso tem como característica entender que nenhum homem, nenhum ser humano pode ser ferido na sua dignidade enquanto pessoa humana. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando da dignidade da pessoa enquanto um ser humano, enquanto ser respeitado dentro de todos os propósitos legais e morais dentro de uma sociedade, dentro de um conjunto aí de mecanismos que criam o processo de interação social. Então, isso é fundamental que a gente comece a perceber quando nós praticamos a leitura de um material desse, ou seja, quando nós estudamos um material desse, como esse material ele pode de fato nos ajudar a ter esse entendimento, né, que é a necessidade, que as questões relacionadas aos direitos humanos, à busca da cidadania, é? Ou seja, ao entendimento que nós somos sujeitos de direito, ele faz parte de todo um processo de competências e habilidades que nós precisamos desenvolver ao estudar esse tema, tá? Bom, e aí o material faz uma sugestão muito boa de filme, né? Nós temos um filme aí sugerido, que é Abstract, né, do Steven Spielberg, que fala um pouquinho dessa questão de como se dá essa questão dos direitos humanos, fala um pouco da escravidão, né, como que isso ocorre e como que a gente precisa trabalhar essas questões, tá? Então, é uma sugestão aí para que a gente possa nos ajudar nessa leitura, tá? Então, o material ele vai identificando, né, os direitos políticos, o sistema político partidário em primeiro momento, adotado no Brasil de acordo com a Constituição Federal de 1988, né, a famosa Constituição Cidadã que foi estabelecida no nosso país. Então vamos entrar lá na primeira aula, né? Como essa primeira aula ela é trabalhada dentro desse processo de estudo do nosso material e como a gente pode estar pensando isso de uma forma muito tranquila. Então, o próprio título da primeira aula é Direitos Políticos, o sistema político partidário e os instrumentos de proteção do cidadão. Tá? Então vamos identificar o conceito de direito político e como isso é trabalhado. Então todo esse processo é baseado na doutrinação jurídica que nos leva a entender como que essa questão, né, dos direitos ela nos é colocada e nos é passada no primeiro momento. Então, o material tem uma introdução que vai falando um pouquinho, né, dessa questão da soberania, do poder político independente, um Estado democrático de direito, como que esse poder tem que ser exercido e quais os questionamentos que nós vamos fazer sobre esse poder, tá? E então, aí ele entra especificamente falando dos direitos políticos, né, da necessidade e do sistema político partidário. E nós vamos entender, né, o que são os direitos políticos, como eles são garantidos, e sempre que a gente fala dessa questão de direitos, é necessário que a gente faça uma volta, uma reflexão, né, em relação especificamente ao momento que a gente trabalha, não é? Relacionado à ideia da Revolução Francesa, porque é na Revolução Francesa que nós temos muito claro essa ideia de como a questão dos direitos elas são colocadas, uma vez que a Revolução Francesa ela parte do princípio, né, das ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então tudo isso é baseado numa doutrinação jurídica que começa desde o processo da doutrinação jurídica romana e que fala desse ideal, né, dos homens serem livres, iguais e fraternos, né, livres na sociedade, iguais perante a lei e que criam uma fraternidade e uma solidariedade entre eles. Então, é necessário que a gente faça essa reflexão para que a gente possa entender o quanto que nós adentramos nessa ideia dos direitos políticos e do sistema político partidário.
Então, todo esse processo ele vai se desenvolvendo, né, e mostrando que os direitos políticos eles estão previstos na Constituição de 88, né, no título 2 do capítulo 5, nos artigos 14 e 16, que o material reproduz para a gente aí. Então, ele fala que os direitos políticos eles podem ser positivos como podem ser negativos. Né? Direito positivo a gente pode colocar como direito de sufrágio, ou seja, sufrágio é o direito ao voto, né? Onde os nossos direitos políticos são ativos, o direito de votar em eleições, plebiscitos e referendos. Os direitos políticos passivos são o direito de ser votado, ou seja, da elegibilidade. Então, ele pode aparecer dessa forma, mas aí alguém poderia perguntar, mas como que os direitos políticos podem ser negativos, né? Quando eles dão a ideia da inelegibilidade, né? Ou seja, e quando ele cria a privação de direitos em determinadas questões. Assim, né, a gente tem que entender que todo esse processo dos direitos políticos, eles estão baseados na questão da soberania popular, na questão do direito ativo, do direito passivo, e na questão das garantias que as pessoas têm de poderem ser eleitas e elegerem, ou seja, votar e serem votadas. Né? Então, o material ele pauta e nos leva a essa reflexão no primeiro momento, tá? E vai explicando todas as questões jurídicas que dizem respeito a isso. E dentro do propósito, nosso propósito, a nossa percepção, é necessário que a gente reflita sobre isso, tá? Como que essa questão dos direitos políticos elas estão dentro do mundo contemporâneo? O mundo é esse hoje que a gente vê que está pautado pelo processo da intolerância, né, pelo processo de não dar respeito às diferenças, né, e como que a gente, enquanto profissionais, podemos pensar isso e analisar esses contextos dentro dessas prerrogativas, né? Ou seja, entender que a sociedade ela é feita realmente por diferenças, as diferenças estão aí e elas precisam ser respeitadas, que a sociedade ela é composta de um processo de diversidade. E como que as questões políticas, os direitos políticos, eles trabalham e se inserem dentro desse contexto. Então, nós precisamos pensar claramente como que esses ensinamentos de direito e cidadania, né, de sermos sujeitos de direito, como que isso pode estabelecer processos importantes para a nossa vida social e profissional, tá? E dentro desse processo, o material ele vai então se caminhando para que haja um debate, uma discussão muito acalorada a respeito dos instrumentos de proteção do cidadão. Né? Ou seja, quais são os instrumentos e onde eles estão previstos? No Brasil, os instrumentos de proteção estão previstos na Constituição Federal de 1988, né? E são eles: direito à petição, direito à certidão, habeas corpus, mandato de segurança coletivo, mandato de injunção, habeas data e ação popular. Então, tudo isso garante que a gente possa exercer todo o processo de cidadania. Então, são instrumentos de proteção ao cidadão. Até porque a Constituição brasileira deixa muito claro, né, que todo cidadão brasileiro ele é inocente até que se prove ao contrário, né? A gente precisa sempre pautar por essa ideia de entender como isso acontece. Então, o material ele vai mostrando como esses mecanismos eles vão sendo criados e como que a gente vai se respaldando dentro dele, porque de fato isso garante que nós estejamos dentro daquilo que nós chamamos Estado democrático de direito. Essa é a grande questão. Esse é o grande viés que a gente tem que perceber. E quais são os mecanismos de ações que nós, enquanto indivíduos, né, indivíduos seres sociais, mas quanto profissionais, ou seja, integrantes de interação dentro da profissão da qual nós escolhemos, precisamos estar atento para que a gente possa, de fato, criar mecanismos claros para que isso seja garantido a toda a população, a todos os indivíduos, especificamente nós estamos falando do Brasil, né? A questão de todos os cidadãos brasileiros, né? Então a gente precisa garantir que isso seja respeitado e que se isso seja de fato moldado e garantido pela Constituição, que é a lei magna de um país, tá? E aí o material vai explicando cada um desses segmentos, cada um desses instrumentos que possam ser instrumentos necessários para que a gente consiga então garantir a integridade do cidadão, né, e garantir que ele seja um cidadão de direito, tá? Aí tem algumas
referências importantes que o material nos dá, né? Tem a indicação de um livro do José Murilo de Carvalho, que chama Cidadania no Brasil, que vocês podem ler uma parte que chama O Longo Caminho, né? O Brasil é um país que teve um processo ditatorial, a gente, né, eu acho que nós estamos encaminhando nesse processo, ou engatinhando, melhor dizendo, nesse processo da democracia, para que a gente possa entender, né, o que é a democracia e como ela funciona e como ela tem que ser respeitada e sendo colocada. Tá? Então vamos pensando nisso e vamos lendo o material pensando justamente em como esse material ele pode nos ajudar dentro dessas prerrogativas que garantam a ideia de que a gente está respaldado dentro da questão dos direitos. Então, nesse conteúdo desse material, o que foi importante, né, é o estudo, né, dos conceitos e as questões, tanto para a vida profissional quanto para a nossa vida pessoal, em sociedade, como pessoas conscientes e ativas no pleno exercício da nossa cidadania. Então, às vezes, nós temos que entender isso, né? Tudo isso faz parte de um contexto do qual a gente tem que estar muito bem atrelado e muito bem atento. Então, entender esses pontos básicos relacionados a essa questão dos direitos, né, e da busca dos direitos, para que, através da busca dos nossos direitos, nós possamos exercer a nossa cidadania, é fundamental. É algo que faz parte da formação cidadã. Então, nós temos que pensar esse material não só como um pré-requisito disciplinar ou só como um pré-requisito que dá a ideia de que nós precisamos entender dessas coisas para que a gente possa, de fato, passar uma etapa dentro dos nossos processos de estudos e assim sucessivamente. Não só, né? É necessário que a gente entenda que todos esses mecanismos apresentados nesse material, eles são fundamentais para que a gente possa entender como isso pode criar um respaldo, para que a gente de fato possa exercer a nossa cidadania, né? De uma forma muito específica e muito produtiva. Então, tudo isso acaba sendo fundamental para o nosso equilíbrio. E dentro disso, entender que o Brasil, que é um Estado democrático de direito, ele tem uma estrutura democrática, uma democracia representativa, e dentro dessa democracia representativa, nós temos aí a ideia do sistema partidário, a ideia do processo eleitoral, do sufrágio universal, que garante que nós possamos, de fato, ter um mecanismo de escolha, não é? E aí a gente pode adotar um sistema eleitoral majoritário, que a gente elege presidente, vice-presidente, governador, vice-governador de estado, prefeito, vice-prefeito, senadores, não é? E temos também proporcional, onde nós elegemos deputados estaduais, federais, distritais e vereadores, não é? Ou seja, então nós temos uma estrutura de poder, nós temos todo um mecanismo que tem que ser conhecido, tem que ser pensado até para que a gente saiba onde a gente vai estar se relacionando no primeiro momento, de uma forma mais próxima, para que a gente possa ir atentando e passando para outros mecanismos importantes desse processo de entendimento, não é? Então, nós podemos concluir com isso, né, que os contornos atuais da cidadania permitem, né, ao cidadão exercer os seus direitos de cidadania e utilizar os instrumentos que efetivamente possam garantir esses direitos. Ou seja, é como eu afirmei no início, não é? Se a gente pensar em deveres, os deveres eles batem à nossa porta todos os dias, basta ver todos os deveres que nós temos enquanto cidadãos. E quando a gente fala de direitos, muitas vezes esses direitos eles não são garantidos de forma muito natural para a gente. Muitas vezes a gente tem que provocá-los, a gente tem que acionar para que esses direitos cheguem até nós. Então essa é a reflexão, não é? Ou seja, então nós vamos buscando isso para que a gente possa entender, não é? Que quando a gente conhece instrumentos de defesa, nós temos como objetivo preservar e dar efetividade a todos os interesses dos cidadãos, seja no âmbito político, seja no âmbito civil e seja no âmbito social. Então, tudo isso é um mecanismo muito importante que a gente tem que estar locado. Então, ao ler esse material,
procure justamente fazer essas inflexões e essas reflexões. E analisem hoje, analise aquilo que está em seu entorno e vê como essa questão dos direitos elas são colocadas e como que essa questão do Estado Democrático de Direito está sendo conduzida, né, e produzida dentro do nosso país e a importância da gente ler, né, e conhecer a Constituição brasileira, a Constituição Federal. Isso é muito importante, não é? Então, é esse o caminho que o material vai dialogando com vocês, não é? A partir dele, vocês podem buscar mais informação sobre o tema, não é? Também atrelar esse tema de direito e cidadania com a questão ética, né? Que está muito ligada, que pode estar especificada em todas as áreas. A ética, ela baliza as relações humanas, então ela tem que estar em todos os processos, todos os sentidos. E em cima disso, né, mais uma vez, repito, responda ao quiz dentro da data proposta. Quaisquer dúvidas, deixe perguntas lá no fórum ou no chat para que a gente possa ir dialogando até a semana e o dia da avaliação. Então, bons estudos, muito sucesso e até breve. Até mais.